A paz de Deus a todos, hoje nós vamos meditar à luz da Santa Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5 e verso de número 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Muitas pessoas se perguntam por que Cristo veio ao mundo. Existem, obviamente, muitas respostas a essa pergunta, segundo as Santas Escrituras. E uma delas é, conforme o Senhor Jesus nos deixa muito claro aqui nessa passagem, para cumprir a lei de Deus. Em outras palavras, para satisfazer a justiça de Deus, oriunda da sua pessoa e manifesta através da sua lei. Todas as Santas Escrituras nos falam de maneira muito clara sobre a justiça de Deus. Esse é um dos atributos mais proeminentes da pessoa de Deus revelado na sua palavra. Deus é justo, ele é inteiramente reto, inteiramente digno de confiança, ele nunca cometeu um ato de injustiça sequer. Salmos 89:14 diz: justiça e juízo são a base do teu trono. A divindade, a soberania de Deus está fundada, está baseada em um trono de justiça e juízo. E sendo inteiramente justo, inteiramente puro e perfeito, tendo sido criador de todas as coisas, ele está acima de tudo e de todos. Inigualável, separado, ele é único em sua categoria. É exatamente isso que nós chamamos de santidade. Deus é santo. Isaías 5,16 diz: mas o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus santo se mostrará santo em sua retidão. Os atributos da justiça e da santidade de Deus estão intimamente ligados. Deus é inteiramente justo e inteiramente santo. Mas de que maneira a justiça de Deus, assim como seus demais atributos, nos é revelada? É através da sua lei perfeita. Salmos 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita. Salmos 119:142 diz: a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Deus manifestou aos homens o seu caráter, os seus atributos, a sua justiça e santidade por intermédio da sua lei. No entanto, a lei de Deus ela nunca foi dada com o objetivo de salvar os homens, como pensavam os judeus, e até mesmo como muitas pessoas ainda nos dias atuais que pensam que a salvação pode ser obtida ou conquistada pelas boas obras. Paulo nos fala muito claramente qual era o real objetivo da lei de Deus. Romanos 3, verso 20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O objetivo de Deus em revelar aos homens a sua lei era primeiramente trazer uma revelação de si mesmo a nós. A lei de Deus revela muito do seu caráter e dos seus atributos aos homens. E a consequência disso é que, ao conhecermos a Deus e a sua lei, então é desvelado diante de nossos olhos o que verdadeiramente somos. Transgressores da lei de Deus, pecadores. Esse era o objetivo da lei. A única maneira que alguém poderia subsistir diante de um Deus perfeitamente justo e santo seria através do pleno cumprimento da lei de Deus, sem nunca, jamais, cometer uma transgressão sequer. Tiago, no capítulo 2, versos 10 a 11 da sua epístola, diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só mandamento, tornou-se culpado de todos. Não diz respeito a guardar a maioria da lei, mas toda a lei. Se você quebrar um só mandamento, você já está sob juízo, sob condenação. O homem deveria, desde o seu nascimento até a sua morte, nunca mentir, nunca desejar mal, nunca cobiçar, nunca ter nenhum mau pensamento ou má intenção. Em nenhum segundo sequer da sua vida ele poderia amar algo ou alguém acima da pessoa de Deus, nem viver por qualquer outra coisa que não fosse para a glória de Deus. É muito fácil notar que isso nos é simplesmente impossível em nosso estado atual após a queda do homem pelo pecado. O pecado nos separou de Deus e perverteu nossas vontades e nossas intenções. Nós caímos para um estado de depravação total e total separação de Deus. A lei de Deus é o que nos permite então reconhecer os nossos pecados e reconhecer o nosso estado de separação de Deus e, sobretudo, a nossa imensa necessidade de alguém que nos salve. A nossa imensa necessidade de um Salvador. Ainda que pelo nosso esforço nós fôssemos capazes de viver uma vida moralmente melhor, ainda assim, a culpa pela transgressão às leis de Deus permaneceria sobre nós.
Cumprir a lei de Deus não diz respeito a regras morais ou religiosas, mas sim a perfeição moral em semelhança ao caráter perfeito de Deus. E ao quebrarmos as leis de um justo e perfeito juiz, qual será então o resultado? Isso desperta nele juízo e condenação. Salmo 7:11 diz: Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Um justo juiz jamais deixará de punir transgressores, porque do contrário, ele estaria cometendo injustiça e impunidade. Ele não seria justo. Mas Deus permanece justo e julgará toda a humanidade. Atos capítulo 17, verso 31 diz: Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo nos diz aos Romanos, capítulo 2, verso 16, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo. Ele não julgará somente as ações dos homens, mas até mesmo as suas intenções mais profundas. Deus vai julgar foro íntimo. Ninguém escapará do julgamento de Deus. Logo, diante dessa verdade revelada nas Escrituras, é inegável que toda a humanidade está vulnerável ao juízo de Deus, porque a base do seu julgamento será a sua lei perfeita, e nenhum de nós seria capaz de cumpri-la. Romanos 3, versos 10 a 11 diz: Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Verso 23 diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Onde está então a tua esperança? Onde está a tua saída? Como você poderá subsistir diante do santo e justo Deus no dia do seu juízo? Mas bendito seja o nome do nosso Deus, que nos trouxe em si mesmo essa esperança eterna por meio das boas novas do santo evangelho de Jesus Cristo. E Paulo nos fala essa boa nova na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, versos 21 a 26. Ele diz: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Ou seja, para que Deus se tornasse propício a nós, nos aceitasse mediante a fé no sangue de Jesus Cristo, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento de toda a lei, de toda a justiça de Deus. Ele não aboliu a lei porque ela é perfeita e eterna e não pode ser abolida, mas ele a cumpre em nosso lugar para nos poupar do juízo de Deus, para nos justificar diante do santo e justo juiz. Então, qual é a resposta que nós devemos dar diante dessas boas novas do Santo Evangelho? Essa resposta o Senhor Jesus nos traz no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, e verso 15, Jesus diz: O reino de Deus é chegado a vós. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Esta é a resposta que nós devemos dar diante do Santo Evangelho. Arrependam-se dos seus pecados e deposite toda a sua confiança na pessoa e na obra de Jesus Cristo, operada por nós na cruz do Calvário. Isaías 51, verso 4 diz: Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Cristo é a justiça de Deus e Cristo é a luz do mundo. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, versos 1 a 5, está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E no verso 14 está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo cumpre em nosso lugar
toda a justiça de Deus, e Ele nos oferece essa justiça gratuitamente a todo aquele que nele crê e se submete ao seu senhorio. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor pessoal da sua vida não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor.